Aqui é o professor Rodolfo e diz aí o problema. Utilizando o método das forças, calcular as reações de apoio e traçar os diagramas de forças internas para a estrutura abaixo. Dada a rigidez e flexão, EI 2,10 elevado a 4 kN metro quadrado. Temos agora um modelo de viga, né? Então vou dar nome aqui aos pontos, chamar aqui de ponto A, B, C e D. No ponto A a gente tem um apoio de segundo gênero, em C do primeiro, em D também do primeiro. Então, duas reações, quatro reações, menos três equações de equilíbrio. A viga é uma vez hiperestática. Primeiro passo do método das forças é escolher aí o sistema principal que a gente vai trabalhar, né? Então, o sistema principal. Assim como os demais vídeos, vamos discutir aqui sobre o sistema, né? Antes da gente começar a resolver. Então aqui eu tenho a viga, aqui um apoio de segundo, apoio de primeiro, apoio do primeiro. As reações, né? Já que eu ordenei meus pontos. HA, VA, VC e VD. Nessa condição, do que a gente já viu até agora, né? O sistema principal, eliminar uma reação para tornar a estrutura hiperestática uma estrutura isostática. Poderia eliminar aqui a reação VA, e aí no ponto A permaneceria só lá a reação horizontal, né? Esse aqui seria um sistema possível. Aqui estaria então o nosso X1. Poderia também escolher eliminar, ao invés de eliminar o VA, poderia escolher eliminar o VC, e aí estaria aqui agora o nosso X1, seria uma outra possibilidade também. Como eu poderia também escolher eliminar o VD, e aí no lugar do VD estaria também aqui o X1. O que eu não posso fazer aqui nesse problema é escolher eliminar o HA, né? Porque se eu eliminar o HA, a nossa estrutura fica hipostática porque não tem quem segure ela aí na horizontal agora, né? Se a gente só tem uma reação horizontal, a gente não pode abrir mão dela, né? Então isso daqui não seria possível. Esse daqui sim, esse aqui sim e esse daqui também sim. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar uma outra maneira de resolver o método das forças, que não é eliminando reações. O princípio do sistema principal é transformar a estrutura hiper numa estrutura iso. Então aqui tirei uma reação, ficou isostática, tirei uma também, ficou isostática, tirei uma que também ficou isostática. No caso, a gente tem três equações disponíveis, né? Já que a gente tirou uma reação, ficou 3-3 e aí retornou a condição da isostática. Uma outra maneira que eu posso transformar também a minha estrutura original numa estrutura isostática, ao invés de eliminar alguma reação de apoio, eu posso eliminar um esforço interno. Por exemplo, a gente sabe, né, que ao longo da viga, a gente tem aí o diagrama de esforço cortante, diagrama de normal, diagrama de fletor. Então, ao longo da viga, eu tenho o normal variando, o cortante variando, o momento fletor variando. Então, eu posso escolher algum ponto específico aqui dessa minha viga e retirar esse esforço interno. Por exemplo, eu poderia, aqui no ponto C, estou escolhendo o ponto C, mas poderia ser um ponto qualquer. Eu poderia no ponto C, ao invés de tirar algum dos apoios, se eu colocar uma rótula aqui em cima, por exemplo, eu não eliminei nenhuma reação, mas ao colocar a rótula eu posso dizer que eu estou eliminando o momento fletor nesse ponto. E, embora eu não tenha eliminado nenhuma reação, a minha viga passou a ser isostática, porque daí agora, esse ponto é o C, né? Porque daí agora eu posso dizer que eu tenho somatório de forças horizontais igual a zero, somatório de forças verticais igual a zero, somatório de momentos também igual a zero, e momento no ponto C igual a zero. Não eliminei nenhuma reação, mas ganhei mais uma equação, o que tornou a minha estrutura isostática, como é o que a gente quer que faça, né, na definição do sistema principal. Então isso daqui também seria válido. Só que aí eu tenho, não é bem um problema, né, mas eu tenho uma diferença básica aqui em relação à eliminação das reações, é porque se eu tiver uma estrutura qualquer, digamos essa viga aqui, vou encher de apoio aqui porque na verdade
Pode ser um caso qualquer mesmo, tá? Então, sim, sujeito aqui a uns carregamentos quaisquer também. Se a gente fizer um corte aqui nesse ponto, por exemplo, e separar essa estrutura em dois pedaços, a gente tem que, na primeira situação, né, essa aqui de cima, a estrutura está obedecendo às equações de equilíbrio, mas se a gente cortar ela aqui nesses dois pedaços, há de concordar comigo que os lados aqui eles vão ficar desequilibrados, né? Eles deixam de obedecer o somatório de força vertical, o somatório de força horizontal e o somatório de momentos, porque todas as reações impostas aqui em cima, elas devem ter sido calculadas, né, para obedecer o equilíbrio do todo. E aí uma vez que eu quebro, né, o todo deixa de ser obedecido. E para essa condição retornar, é que quando a gente corta, a gente vê que surgem aqui os esforços internos, né? No caso, a gente tem aí o momento fletor agindo aqui dos dois lados. A gente tem também o esforço cortante, também agindo aqui dos dois lados. E temos também o esforço normal, também agindo dos dois lados. Os esforços internos é o que vai dar o equilíbrio desse pedaço aqui quando eu cortar e também vai dar o equilíbrio desse pedaço daqui quando eu cortar. Mas não é bem isso que eu quero aqui não. O que eu quero aqui é só dizer que quando eu estou eliminando um esforço interno, diferente aqui da reação, né, que existe pontualmente aqui em determinado lugar, em relação ao esforço interno, ele aparece sempre aos pares, né? Eu não tenho só um cortante, eu tenho um cortante da esquerda e tenho um cortante da direita. Os esforços internos eles são autoequilibrados. Então, ao dizer aqui que eu estou eliminando o momento, eu não posso dizer que eu estou eliminando só o momento da esquerda ou só o momento da direita. O momento no ponto C, para que ele seja igual a zero, ele tem que ser igual a zero calculando para a esquerda ou calculando para a direita. Então, eu teria que eliminar tanto esse daqui quanto esse. E aí, nesse caso, quando a gente for utilizar um sistema principal no qual a gente elimina um esforço interno, o nosso x1, né, que passa a ser agora esse esforço, eu tenho que dizer que eu estou eliminando tanto o valor que está aqui localizado na esquerda, quanto o valor também que está localizado na direita. Então, esse daqui seria a nossa definição do sistema principal. A gente está mais acostumado a trabalhar com rótula, né? Então, esse daqui eu acho que é mais intuitivo para todo mundo. A rótula está associada aí ao momento. Vou só fazer alguns comentários a mais aqui. A gente fala alguma coisa disso lá em isostática, né? Mas acho que é válido lembrar aqui. Eu tenho uma ligação dita como rígida, geralmente a gente representa como um ponto simples, né? Aqui, por exemplo, seria uma ligação rígida, né? E aí, nesse caso aqui, da ligação rígida, tudo que está acontecendo do lado de cá, né? Os meus carregamentos que eventualmente eu estou aplicando, eu consigo transferir para o outro lado, através dessa ligação. No caso, eu transfiro aqui o normal, eu consigo transferir também o cortante, eu consigo transferir o momento fletor. Tudo é passado de um lado para o outro. Daí a gente tem também a ligação rotulada, que a gente usou bastante, né, lá em isostática, que é o caso aqui da rótula. Inclusive a gente começou a ver ela na análise de treliças. Nesse caso aqui também as barras estão conectadas, só que de um lado para o outro eu não consigo passar o momento fletor, né? Essa ligação aqui ela não transfere rotação, seria nesse esquema aqui. Então, como não transfere rotação, ela consegue transferir. Aliás, eu acho que vale até um desenho aqui, né? Seria alguma coisa parecida com isso. Então, de um lado para o outro, aí, se eu aplico uma força horizontal, assim, por exemplo, né? Uma força inclinada dessa maneira, eu consigo transferir a componente horizontal, que nesse caso aqui seria um equivalente ao nosso esforço normal, né? Considerando que a barra está na horizontal. Consigo transferir também uma componente vertical, que seria o equivalente aqui ao nosso esforço cortante. A única coisa que eu não consigo transferir é o giro, né? Então, de um lado para o outro aqui, está passando o esforço normal, está passando o cortante, mas não está passando o momento. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer ao colocar a rótula no ponto C, que eu estou eliminando o momento fletor. E eu tenho que colocar dos dois lados. É o que eu mais vou utilizar aqui, é a solução com rótula. Mas daí a termo de curiosidade, né?
ou não, né? Porque às vezes pode ser mais fácil, inclusive, né? Com a prática aí a gente consegue identificar as possibilidades. Eu posso também ter uma ligação desse tipo aqui, e aí nesse caso, o que eu tenho sendo transmitido de um lado para o outro, eu consigo passar de um lado para o outro o esforço normal e eu consigo passar também o momento fletor. Como se eu tivesse alguma coisa parecida com isso, né? Se eu girar um lado, eu giro o outro também. Se eu empurrar um lado, eu empurro o outro também. Mas eu tenho liberdade de deslizar um lado em relação ao outro. Então eu não estou passando, no caso aqui, o esforço cortante. E um último possibilidade que eu tenho também de ligação seria alguma coisa parecida com isso aqui. E aí, nesse caso, o que eu tenho de transferência de esforços de um lado para o outro seria aqui o esforço cortante e o momento fletor. Eu não estou passando aqui o esforço normal, nesse caso. Para viga isso não vai servir, né? Mas um exemplo de pórtico, por exemplo, pode ser conveniente às vezes a gente eliminar um, um esforço normal. Enfim, né? Eu estou falando muito. Em resumo aqui, agora a gente expande um pouco mais as nossas possibilidades do sistema principal. Eu posso, por exemplo, aqui escolher eliminar o VA, eliminar o VC, eliminar o VD. Eu posso eliminar, nesse caso aqui eu estou eliminando o momento no ponto C, o momento flutuante no ponto C. Eu poderia também, eu tenho um ponto B aqui, né? Isso, eu tenho um ponto B aqui. Eu poderia em um ponto, não necessariamente no B, né? Num ponto aleatório, vamos dizer que eu inventei aqui um ponto E, por exemplo, e aí eu poderia tomar como uma outra possibilidade de sistema principal, ao invés de eliminar alguma reação, ao invés de eliminar o momento fletor, eu poderia dizer que eu estou eliminando, por exemplo, o esforço cortante no ponto E. Aí esse daqui seria o meu sistema principal, aqui estaria o meu x1 indo para cima, né? E aqui estaria o meu x1 indo para baixo. Nesse caso aqui, eu não eliminei nenhuma reação, continua ainda com somatório força horizontal, força vertical e somatório de momentos igual a zero. E acrescentaria aqui que o cortante no ponto E é também igual a zero. Então, esse daqui seria um outro SP possível aí da gente utilizar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, já posso, como eu posso colocar a rótula em qualquer lugar, posso colocar esse daqui também em qualquer lugar. Então, as possibilidades eu posso dizer aí que tendem ao infinito, né, para a gente solucionar agora com o método das forças. Em todo caso, aqui, para viga, eu geralmente gosto de resolver utilizando rótulas. Vocês vão ver daqui a pouco o porquê. Então, eu vou utilizar, para resolver essa questão aqui, esse sistema principal. Beleza? Eliminando ali o momento no ponto C. Então, nosso sistema principal é eliminar o ponto C. Por nesse momento aqui na sala de aula, né, geralmente vem um monte de pergunta aí, o que pode, o que não pode, se deve, se não deve, um monte de ideia criativa, né? Daí, como eu tô aqui falando sozinho, se for o caso aí aparecer alguma pergunta, vocês coloquem aí nos comentários se for o caso, ou manda lá no Cigar, ou no Classroom, ou na nossa aula, né, que a gente deve ter mais para frente aí sobre esse assunto. Então tá aqui definido o meu sistema principal. Escolhi o meu sistema principal. O próximo passo é aplicar o carregamento real no sistema principal, né? Então, 2, carregamento real no sistema principal. Então, carregamento real no sistema principal. Eu vou ter aqui. O ponto C ficou com a rótula aqui agora, né? Aqui a gente tem uma carga de 10 kN, com inclinação de 45 graus, e temos aqui uma carga distribuída, igual aí a 5 kN por metro, né? Para calcular essa viga aqui, a gente tem disponível agora somatório de forças horizontais igual a zero, somatório de forças verticais igual a zero, somatório de momentos também igual a zero, e posso escrever agora também que o momento em C é igual a zero. Então, calculando aqui as reações, deixa eu representar elas, né? Tá aqui o HA.
Tá aqui o VA, tá aqui o VC e tá aqui o VD. Eu tenho aqui do somatório de forças horizontais igual a zero. Somatório de força horizontal igual a zero. Eu tenho aqui menos H mais 10 cosseno de 45 igual a zero. Daí eu vou ter que o HA vai ser igual, isso aqui eu já sei de cos, 7,07 kN. Posso pegar agora o momento em C igual a zero. Momento em C igual a zero pela direita, eu vou ter aqui agora 4 vezes VD, menos 5 vezes 4 vezes 2, igual a zero. Implica aqui que o VD vai ser igual, para eliminar esse 4 com esse 4, né? O VD vai ser igual a 10 kN. Posso tomar de novo o momento em C igual a zero, né? Só que agora olhando para a esquerda. O momento em C igual a zero olhando para a esquerda, eu tenho aqui agora VA vezes 4,5 menos 10 seno de 45 vezes 2,5 igual a zero, que implica aqui que o VA vai ser igual a 10 seno de 45 vezes 2,5, 17,68 dividido por 4,5, então VA 3,93 kN. E por fim, somatório de forças verticais igual a zero. A gente tem agora VA mais VC mais VD menos 10 seno de 45 menos 5 vezes 4 igual a zero. Temos o VD, temos o VA, vamos encontrar o VC. Então, VC vai ser igual a 10 mais 3,93 menos 10 seno de 45 menos 5 vezes 4. Então, VC é igual a 13,14 kN. Tem muitas reações, daí a gente pode traçar o diagrama de momento fletor. No caso aqui, o diagrama de momento fletor M0. Então, diagrama de momento fletor. Aí eu tenho aqui A, 0. Veja como é fácil, vai ficar mais fácil ainda depois. Momento em A é 0. Momento em C também é 0, né? Porque é uma rótula. Momento em D, 0. E o C foi 0, o D foi 0. Então, aqui a gente só precisa acrescentar o que era ao quadrado dividido por 8. Que no caso, 5 vezes 4 ao quadrado dividido por 8. Isso aqui vai ser igual a 10. Aqui em quilonewton-metro, né? E momento no ponto B, a gente tem aí que o momento no ponto B vai ser igual a VA vezes 2. Então, VA vezes 2, 3,93 vezes 2, que é igual aí a 7,86. Então, tá aqui o diagrama do momento fletor M0. Beleza, né? Eu tenho uma maneira de fazer esse diagrama aqui, que eu não preciso nem calcular as reações de apoio. Eu só vou mesmo calcular as reações de apoio quando eu precisar delas, que vai ser lá quando a gente tiver com os apoios elásticos. Quando não for o caso, for esse caso aqui mais simples, definido o SP, a gente já consegue traçar direto o diagrama de momento fletor. Veja só, viu? Mais um parênteses aqui nesse vídeo, né? A gente já sabe lá de isostática, quando a gente tem uma viga biapoiada sujeita aqui a uma carga distribuída, vou fazer aqui rapidinho, de intensidade Q no comprimento L, vou economizar tempo. Por simetria, né? A gente tem que o VA, chamando isso daqui de A, esse daqui de B, o VA vai ser igual ao VB, que vai ser igual a Q vezes L dividido por 2. A gente já sabe também que o momento máximo dá no meio do vão, né? Que no caso, vou chamar aqui de ponto C, convenientemente. E aí eu posso escrever aqui que o momento em C vai ser igual a VA vezes L sobre 2, então eu teria Q vezes L sobre 2 vezes L sobre 2. Considerando que eu estou tomando pela esquerda, né? Teríamos aqui menos Q vezes L sobre 2, que é essa carga considerada fictícia desse lado de cá,
multiplicado por essa distância aqui, que no caso vai ser L sobre 4. Então daí eu posso dizer aqui que o momento em C vai ser igual a Q L ao quadrado dividido por 4 menos Q L ao quadrado dividido por 8, que é o nosso famoso Q L ao quadrado dividido por 8. Então, esse valor aqui de 10, né? Pô, eu já sabia que aqui era 0, eu já poderia ter colocado que aqui era 10. A mesma coisa eu posso também calcular de cara aqui esse valor de 0,86. A condição que eu tenho aí, né, é uma carga concentrada. Vou dizer que essa carga é P. Como ela não necessariamente ela está no meio, né? Inclusive essa daqui não está no meio. Vou dizer que esse daqui vale A e esse daqui vale B. Aqui eu teria o VA e aqui eu teria o VB, né? Então veja só, eu posso... E vamos dizer que o A mais B é igual a L também, tá? Então eu posso calcular aqui somatório de momentos no ponto B igual a 0. Daí eu teria VA vezes L menos P vezes B igual a 0, o que implica aqui que o VA vai ser igual a P vezes B dividido por L. É sabido, né, nesse caso aqui, que o momento fletor, o DMF no caso, vai ser igual a 0 nesse ponto, porque a extremidade rotulada vai ser igual a 0 nesse ponto, e aqui nesse ponto, eu vou chamar de ponto C, e aqui no ponto C, o valor do momento, né, se eu tomar aqui pelo lado da esquerda, já que eu encontrei aqui o VA, eu posso dizer que vai ser VA vezes A. Então, como VA foi P vezes B dividido por L, eu posso escrever isso daqui como PAB dividido por L. Aí, no nosso caso, aqui da nossa viga, né, eu não precisaria nem ter calculado as reações de apoio, porque eu poderia dizer, pô, carregamento real no SP. Esse aqui é o meu SP. Carregamento real no SP. Aqui eu tenho QL ao quadrado sobre 8, a gente já viu que é 10. Esse aqui eu sei que é 0, esse aqui é 0. Aí eu poderia escrever isso daqui só como PAB dividido por L. O nosso P é 10 saindo de 45, o A é 2, o B é 2,5 e o L é 4,5. Então, dividido por 4,5, 7,86. Aí vê lá se não foi a mesma coisa. Igualzinho, né? Então, resume um tempão. Aí, eu tô falando muita coisa aqui nesse vídeo, né? Depois eu vou fazer uma outra viga que é 2 vezes hiperestática. Aí, inclusive, eu recomendo que vocês comparem o tempo. Aqui eu vou resolver 2 vezes, provavelmente eu vou resolver mais rápido do que essa de cá, porque daí eu já vou utilizar de todos esses macetes que eu estou apresentando aqui. Ok, então tá aqui o DMF do carregamento real. E aí a gente vai para o próximo passo agora, que é carregamento virtual unitário no SP, né? Que eu estou escrevendo já alguns vídeos como x1 igual a 1 no SP. Também tem uma dicasinha aqui que a gente consegue desenhar bem rapidão, só que aí para fazer valer a dica eu vou fazer aqui a demonstração. E aí depois disso, nas questões futuras aí que eu for resolver uma viga, eu já uso dessa dica e já adianto o passo, tá? Então, x1 igual a 1 no SP, né? Destaca aqui que o x1 está dos dois lados, então eu vou aplicar aqui um momento unitário desse lado de cá. E eu vou aplicar aqui também um momento unitário desse outro lado. Então, esse daqui que é o nosso x1 igual a 1 no SP. Aí, bora lá. O que eu preciso aqui? Os comprimentos, né? Aqui está o ponto A, B, C e D. De A para B, 2 metros. De B para C, 2,5 metros. E de C para D, 4 metros. Então, vamos lá calcular as reações de apoio, né? VD, VC, VA e HA. Do somatório de forças horizontais igual a 0, a gente tem aqui que o HA vai ser igual a 0, só tem ele aplicado, né? Aí eu posso pegar momento em C igual a 0
pela esquerda. Momento em C igual a zero pela esquerda, eu vou ter aqui menos VA vezes 4,5 mais 1, né? Que é esse 1 que eu consigo ver do lado de cá. Então, menos VA vezes 4,5 mais 1 igual a zero. Aí eu posso dizer aqui que o VA vai ser igual... Eu vou escrever assim mesmo, 1 dividido por 4,5. Se for preciso, depois a gente calcula esse valor aí. De novo aqui, momento em C igual a zero pela direita, agora. Momento em C igual a zero pela direita, eu posso escrever aqui como menos VD vezes 4, mais 1, né? Ficou positivo de novo. Então, menos VD vezes 4, mais 1, igual a zero, né? Implica aqui que o VD vai ser igual a 1 sobre 4, que no caso é 0,25. E do somatório de forças verticais igual a zero. Somatório de força vertical igual a zero. A gente tem aqui, eu já coloquei VA e VD para baixo, né? Menos VA, menos VD, mais VC igual a zero, que implica aqui que o VC vai ser igual ao VD mais VA, no caso 0,25 mais 1 sobre 4,5, que é 0,47. Aí temos as reações, vamos traçar o diagrama, né? Diagrama de momento fletor M1. Diagrama de momento fletor M1. Bora lá. Diagrama de momento fletor M1. Eu tenho aqui que o ponto A é igual a zero. Tenho também que o ponto D é igual a zero. O C eu tenho uma rótula, né? Só que como eu tenho esses momentos concentrados aqui, geralmente aparecem umas dúvidas aí, né? Aí eu vou aproveitar aqui para, além desse ponto C, eu vou, sei lá, vou dividir ele em três pedaços, tá? Tem um ponto aqui, que é o mesmo ponto C, só que ele está um pouco antes aqui dessa minha carga unitária. Vou chamar aqui de C1, certo? Esse que está aqui no meio, eu vou chamar de C2. Então, esse aqui é o C2. E esse aqui um pouquinho à direita, eu vou chamar de C3. Então, vamos ver como é que fica aqui os momentos, né? Nos pontos que está faltando B, C1, C2 e C3. Então, eu tenho aqui que o momento no ponto B, eu posso dizer que vai ser igual, olhando para a esquerda, menos VA vezes 2. Como o VA foi 1 sobre 4,5, então aqui eu tenho menos 2 dividido por 4,5, isso aqui é menos 0,44. 4 uma dízima, né? O momento em C1, se eu tomar aqui para a esquerda, momento em C1 pela esquerda, eu vou ter menos VA vezes 4,5, como o VA foi 1 sobre 4,5, menos 4,5 vezes 1 sobre 4,5, isso aqui vai ser igual a menos 1. Momento em C2, se eu escolher calcular pela esquerda também, momento em C2, eu vou ter menos VA vezes 4,5 mais 1. Então, no caso aqui, eu tenho menos 1 mais 1, menos 1 mais 1. Eu vou para zero. Momento C3. Poderia seguir aqui, né? Momento C3 eu vou ter menos 1 mais 1, menos 1. Aí eu chego em menos 1. Como eu posso dizer também, né? Se eu calcular pela direita, eu teria menos VD vezes 4, menos VD vezes 4 dá o mesmo valor aqui de menos 1. Então, eu já tenho aqui os meus valores, né? Do meu momento. Então, eu teria aqui momento no ponto A igual a zero, momento no ponto B ficou aí menos 0,44. Menos 0,44. Momento no ponto C1, menos 1. C1 está aqui vizinho, né? Então, menos 1. É um vídeo que engraçado, né? Menos 1. Ainda no ponto C, eu vou para zero. E ainda no ponto C, eu vou de zero e eu volto de novo para menos 1. Então, eu desci e subi para o mesmo ponto, na verdade. E o ponto D que é igual a zero. Então, meu diagrama ficou com esse formato aqui, né? Sempre que eu tiver esse caso aqui, né? Que eu tomar o que eu disse que ia falar, né?
Sempre que eu tiver o caso aqui dessa viga e eu tomar como meu sistema principal uma rótula no meio, eu vou fazer assim, ó. Vai dar no mesmo, viu? Mas só para demonstrar os cálculos que eu vou fazer aí no futuro. Pô, aqui eu sei que é zero. Aqui eu sei que é zero. Aqui também eu sei que é zero, por conta da rótula. Só que quando a gente tem momento concentrado, a gente sabe que vai ter dois valores, né? Aqui, inclusive, eu tenho dois, eu vou ter três valores. Mas daí a gente já viu também em algumas aulas anteriores aí que quando eu tenho um momento concentrado, o sentido que está indo ao momento já indica o sentido que vai estar o diagrama. Então aqui eu tenho o um indo para cima, aí eu vou pegar aqui e vou levar um lá para cima. Como vai ser sempre um par, né? Sempre vão ser iguais, e a mesma intensidade e os sentidos contrários dos momentos, esse daqui vai estar subindo, esse daqui vai estar subindo também. Ou quem quiser representar para baixo, né? O que estiver descendo, o outro também vai estar descendo. Aí no final das contas eu vou ter sempre isso daqui igual a menos um. Isso aqui é zero, isso aqui é zero, então só vou ligar aqui com a linha reta. E aí está feito o diagrama. Não preciso calcular reação, não preciso calcular ponto nem nada, né? É resumidozinho nisso daqui. Bem rapidão. Se porventura precisar de um ponto intermediário, usa aí igualdade de triângulo, né? Regra de 3. Dá para tirar rapidinho também. Então, enfim, temos aqui o diagrama de um multifletor M1. Então vamos, acho que dá para fazer aqui, porque vai ser bem curto. O passo 4, que vai ser a equação de compatibilidade. Compatibilidade. É uma vez hiperestático, tem a equação de compatibilidade, delta 0 mais delta 1x1 igual a zero. Então, delta 0 vai ser aqui a integral de M1 com M0, dividido por aí, né? Então, M1 está aqui, para ver os dois aí, né? Então, M1 com M0. Eu posso aqui, né, fazer a combinação. Deixa eu dar nome aos pontos. A, B, C, D. Eu posso fazer a combinação aqui da barra B, no caso eu tenho triângulo com triângulo, e depois a barra BC, tenho triângulo com trapézio, e depois a barra CD, que eu tenho triângulo com parábola. Todos esses casos aqui a gente tem a nossa tabela, que a gente inclusive já utilizou em vídeos anteriores aí. Aqui, né, eu vou até encurtar um pouco mais isso, porque acho que todo mundo concorda comigo que essa variação aqui é linear, né? No caso aqui do ponto A para o ponto C, eu tenho um triângulo realmente aqui. E aí esse caso, esse triângulo aqui com esse outro mais esquisito, esse caso aqui eu tenho na tabela também. Então já vai me economizar aqui uma combinação. No caso eu vou considerar esse caso aqui, um triângulo de um lado, né? No caso MA, nosso caso aqui vai valer menos 1, com esse outro aqui, que a ponta não está nas extremidades, a ponta está em enfim, né, uma localização qualquer, A e B. Aí o caso aqui da combinação é um sexto, MAMB, L mais B. Então, combinando direto aqui a barra ABC, eu vou ter um sexto, MA é o valor desse triângulo, né? Então menos 1, aí vezes MB no caso aqui é 7,86, aí multiplicado por L mais B, o L todo mundo há de concordar que é 4,5, né? Que é o vão total. Aí eu tenho um probleminha aqui só que é identificar quem é o valor do B, né? O valor do B, o desenho aqui mostra que é o menor, mas não obrigatoriamente vai ser o menor. A minha referência para saber quem é o valor do B vai ser esse meu triângulo aqui, né? O que tem o valor do MA. O lado que tiver o MA, ele vai indicar para mim qual é a posição do meu A. No caso aqui, se o MA estiver do lado da esquerda, o A vai estar do lado da esquerda. Se o A tiver, se o MA, perdão, tiver do lado da direita, o meu A vai ser o que tiver do lado da direita. Nesse caso nosso aqui, eu estou combinando esse triângulo, vamos lá, né? Estou combinando esse triângulo aqui com esse de cá, né? O nosso MA, dessa vez,
ele está do lado da direita, né? Então, eu vou escrever aqui. Esse daqui é o meu MA, que está do lado da direita. Aí, para eu usar essa equação aqui, quem define quem é o A e quem é o B desse triângulo é o MA. Então, se o meu MA está do lado da direita, aí eu tenho que o meu A vai estar aqui também do lado da direita. Então, esse aqui é o comprimento do meu A e esse daqui é o comprimento do meu B. Então, 1/6 MA, MB, L mais B vai ser 1/6 de menos 1 vezes 7,86 vezes... Aí, bora lá, né? O meu L, que é 4,5, vezes o B, que no caso aqui da gente, né, vai ser igual a 2, porque o nosso A é 2,5 e o nosso B, consequentemente, vai ser igual a 2. Então, aqui 4,5 mais 2. 1/6 MAMB L mais B. Isso aqui dividido pelo valor do EI, eu vou deixar aí mesmo, tá? Eu vou deixar em função do EI. As barras são iguais, eu posso eliminar depois. Então, sexto, MMBL mais B, aí bora lá. Triângulo com parábola é 1/3, né? 1/3 MMB vezes L. Então, aqui eu tenho mais 1/3 de menos 1 vezes 10 vezes L, essa barra aqui é 4, dividido aí pelo EI. Então, o nosso delta 0 vai ser igual... Eu não tenho os valores, né? Então, deixa eu calcular aqui. Menos 7,86 vezes 6,5 dividido por 6, menos 40, né? Dividido por 3. Então aqui eu tenho menos 21,85 dividido pelo EI. Deixa eu salvar isso aqui. E o delta 1,1. Vou tirar essa folha já, né? O delta 1,1 vai ser aqui a integral de M1 com M1 dividido por EI. Então, a integral de M1 com M1, de novo, né? Eu não preciso pegar aqui AB e depois BC. Aqui é um triângulo cheio, né? Então, eu posso pegar esse triângulo cheio. Triângulo com triângulo é 1/3, MA, MB vezes L. Esse L aqui é 4,5 da barra ABC, dividido aí pelo EI. De novo, aqui eu tenho triângulo com triângulo, então 1/3 menos 1 vezes menos 1 vezes 4, dividido aí pelo EI. Então, o nosso delta 1 vai ser igual a 4,5 sobre 3, mais 4 sobre 3, 2,83, dividido pelo EI. Da equação de compatibilidade, eu tenho aqui que menos 21,85, que é o delta 0, dividido por EI, mais delta 1, que é 2,83, dividido por EI, x1, vai ser igual a zero, que implica aqui que o x1 vai ser igual... Eu tinha salvo isso como A, eu acho. 7,71. Então, x1 é igual a 7,71. x1 é momento, né? Então, quilonewton metro. Então, tá aqui o nosso x1. E aí, pessoal, pergunta até aí. Nenhuma pergunta, né? Que eu tô falando sozinho. Então, 3, 4. A gente já tem o x1. Agora vamos ver como é que a gente finaliza a questão agora, que a gente encontrou o x1, né? Quando a gente tem o SP com a reação, é só dizer que a reação é igual ao valor. Agora que a gente tem um esforço interno, tem várias maneiras, sabe, que eu posso finalizar. Eu posso atribuir já ali que o momento no ponto C vai ser igual a menos 7,71, trabalhar como uma quarta equação, só que daí eu acho que fica mais fácil de enxergar, de resolver, né? De modo geral, é como os alunos preferem. Eu vou manter a rótula aqui, que foi a alteração que eu fiz. Só que aí, além de manter a rótula aí, eu vou agora acrescentar o valor do x1, né? Meio que eu vou tirar o momento e eu vou colocar o momento ao mesmo tempo. No caso aqui, o nosso x1, eu coloquei nesse sentido, não foi?
quando a gente definiu o SP. Então eu vou ter aqui um momento concentrado com intensidade de 7,71 kN, e do lado de cá eu tenho também um momento concentrado com intensidade de 7,71 kN/m. E daí agora, né, para encontrar as reações, eu ia dizer as reações que estão faltando todas, né? Posso escrever aqui somatório força horizontal igual a zero. Vou desenhar logo as reações. Somatório de forças horizontais igual a zero, eu tenho aqui menos HA mais 10 cosseno de 45 igual a zero. Implica aqui que o HA vai ser igual a 7,07 kN. A gente já tem esse valor desde o começo, né? Mas não é porque a gente tinha ele conhecido que a viga ia deixar de ser hiper para passar para a condição de ISO. Porque o preço de saber isso daqui é gastar uma equação, né? Aí no caso a gente ficaria ainda faltando 3 reações para encontrar com 2 equações só, né? Então era hiper, né? Não era enganação não. Então, somatório de força horizontal igual a zero implica que o HA é igual a 7,07. Do jeito que eu escrevi aqui, para a gente finalizar, eu posso escrever que o momento em C igual a zero, forçando aqui, né? Mantendo o esforço interno que a gente calculou, 7,71 kN. É como se, voltando lá no começo do vídeo, deixa eu encontrar aqui a folha que eu peguei, é como se a gente estivesse fazendo isso daqui. Meio que eu estou quebrando ela, mas eu estou inserindo o valor do momento que a gente encontrou para manter a condição do equilíbrio, né? Então, o momento em C igual a zero, eu tenho aqui, tomando pela direita, VD vezes 4. Tem também, né? Menos 5 vezes 4 vezes 2. E tenho mais 7,71. Então, mais 7,71 igual a zero. VD vezes 4, menos 5 vezes 4 vezes 2, mais 7,71 igual a zero. Então, eu tenho menos 5 vezes 4 vezes 2, mais 7,71, dividido por 4, né? Então, o VD vai ser igual a 8,07 kN. Posso pegar o momento em C de novo, igual a zero, só que agora pelo lado da esquerda. E o momento em C pela esquerda eu tenho aqui VA vezes 4,5 menos 10 seno de 45 vezes 2,5 e mais, né, 7,71 igual a zero. Então, o VA vai ser igual a menos 10 seno de 45 vezes 2,5 mais 7,71. Troca lado fica positivo, né? Dividido por 4,5. VA igual a 2,22 kN. Temos aqui o HA, temos o VD, temos o VA, só falta o VC, né? Então, para calcular o VC, somatório de forças verticais igual a zero. Somatório de força vertical, a gente tem aqui VA mais VC mais VD, menos 10 seno de 45, menos 5 vezes 4, igual a zero. Então, daqui VA 2,22, mais VC que a gente está buscando, mais VD 8,07, menos 10 seno de 45, menos 5 vezes 4, 16,78. Então, VC vai ser igual a 16,78 kN. Então, tá aí também o valor do VC. Então, temos as nossas reações, né? HA, VA, VC e VD. Temos as reações e a gente pode ir para os diagramas. Então, diagrama de esforço normal, kilonewtons. Aliás, desnecessário colocar essa rótula aqui, né?
Diagrama de esforço normal em kilonewtons, nós temos aqui, eu saio de zero com H tracionando, no caso 707, sigo com esse valor até o ponto B, né? Aqui zero, né? E daí para frente não tem mais ninguém para dar esforço normal, então o normal daqui para frente é nulo, né? Então só tem aqui o trecho AB sendo tracionado e todo o resto da minha viga, o diagrama de esforço normal foi nulo. Diagrama de esforço cortante. Diagrama de cortante eu tenho aqui à esquerda 0, à direita 2,22. Daí eu sigo constante 2,22. Daí lá 2,22 eu encontro 10 seno de 45. Então menos 10 seno de 45. Vou para menos 4,85. Sigo constante, né? Menos 4,85. Daí aparece lá agora o VC, então mais VC, mais 16,78. Vou para 11,93. 11,93 até o ponto D. Aparece aqui menos 5 vezes 4. Então menos 8,07. Menos 8,07. De onde encontra o VD e 0, né? Então tá aqui o diagrama de esforço cortante. A gente sabe que onde o cortante é nulo, o momento é máximo. Então eu vou precisar calcular o momento nesse ponto, que eu vou chamar de ponto E. Essa distância eu posso calcular como o valor do cortante, 807, dividido pelo valor da carga distribuída, né? A gente já viu isso também aí em aulas anteriores. Então essa distância aqui é igual a 1,61 metros. Então, diagrama de momento fletor, quilonewton-metro. Diagrama de momento fletor, a gente tem aqui momento em A igual a zero, momento em D igual a zero, momento em B. Momento em B vai ser VA vezes 2, 4,44, né? Lá eu fazer conta do que não preciso. Então, mais 4,44. Momento em C, eu tenho aqui VA vezes 4,5 pela esquerda, né? Então, VA vezes 4,5, menos 10 seno de 45 vezes 2,5, deu 7,69. Provavelmente o VA a gente arredondou alguma coisa, porque o valor desse momento aqui era para ser exatamente o valor do 7,71. Se der diferente é porque deve ter alguma coisa errada. Deu muito próximo, eu vou botar a culpa no arredondamento. Mas como eu já sei que o valor era para ser exatamente aquele, ao invés de colocar aqui 7,69, eu vou colocar o que a gente tinha encontrado, 7,71. Inclusive percebam, né? O momento está indo para cima, identifica aqui que nesse ponto a gente tem um momento negativo. Foi bem o que a gente calculou aqui. Então aqui eu teria menos 7,71. Vou ignorar o que eu calculei, porque eu acredito que tenha sido erro de arredondamento. Então aqui tem o menos 7,71. Isso aqui ficou positivo. E só resta o ponto E para calcular, né? Que vai ser um valor de máximo aqui nesse trecho. Então, no momento no ponto E, calculando pela direita, a gente tem VD vezes 1,61. Quem é VD? 807. Então, 807 vezes 1,61. Menos 5 vezes 1,61 vezes a metade de 1,61, né? Então, o momento aqui vai ser igual a 6,51. Como eu já estou colocando aqui um valor de máximo, né? Vou dispensar aqui o que era quadrado sobre 8, só vou desenhar um meu diagrama aqui com formato curvo, né? Então tá aqui o diagrama de momento fletor, né? E o diagrama de esforço cortante, e o diagrama de esforço normal, e também as reações de apoio, né? Então tá aí uma viguinha resolvida pelo método
das forças. Muita coisa foi dita aqui, e aí eu tenho no meu planejamento mais um exercício com viga, só que sendo a viga 2 vezes hiperestática. Aí todos os atalhos que eu indiquei aqui eu vou utilizar no vídeo lá. E aí provavelmente, embora a outra seja maior, mas eu acredito que não vai ficar mais curta do que esse. Então tá aqui, reações e diagramas, né? Utilizando o método das forças. Beleza, né? Voltei porque tem uma promoção aí de última hora, né? Eu escolhi o sistema principal eliminando aqui o momento no ponto C. Aí eu coloco aí como desafio, valendo aos alunos que estão matriculados na disciplina nesse semestre. Vocês têm como prazo para entregar até a gente finalizar esse assunto do método das forças, valendo aí um ponto extra aos 5 primeiros, resolver essa mesma viga. Vantagem, né? Você já tem a resposta, né? Na qual vocês vão chegar, mas daí resolver essa mesma viga utilizando como sistema principal. Deixa eu escrever aqui o sistema principal que eu vou indicar para vocês. A nossa viga original é essa aqui, né? Então, o sistema principal a ser resolvido aí vai ser... Vou pegar um negócio bem nada a ver, viu? Eliminar o esforço cortante em um ponto aqui que eu vou chamar de ponto F. Nesse ponto F, vocês vão eliminar o esforço cortante. Aí o seu x1 vai ser essa incógnita aqui do lado. Então o ponto F ele está a meio metro do ponto D. E aí aos que resolverem, né? Aos 5 primeiros, né? Ficar gravado aí, né? Aos 5 primeiros que resolver essa viga utilizando esse sistema principal, envia lá para o meu e-mail, né? A resolução que vocês encontraram. E aí esses 5 primeiros vocês têm mais um ponto aí na nota da primeira unidade, ou da segunda, se for o caso, mas o prazo de entrega aqui é delimitado pelo prazo da gente encerrar o assunto do método das forças, certo? Não vou colocar data aqui porque eu não sei, mas tá na nossa programação lá, vocês sabem melhor do que eu. Então, os 5 primeiros que enviar a solução dessa viga, utilizando o sistema principal, eliminando o cortante nesse ponto F que eu acabei de inventar aqui, vocês têm mais um ponto aí. Obviamente a resposta é correta, né? Pelo amor de Deus. Agora sim a gente finaliza aqui, viu? Valeu.